1 Timóteo 4, 12 a 16, diz assim, a partir do 11 também. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém? Então, Paulo, aqui dando orientações, no livro de Timóteo, orientações para o seu discípulo Timóteo, que era um jovem, que tinha aproximadamente 30 anos, ou um pouco menos que isso, nesta época, e já era um líder dentro da igreja. E naquele tempo, era um líder novo, né? Porque os líderes eles eram mais velhos, os da igreja de Éfeso, com certeza, onde Timóteo estava, onde ele era um dos líderes. E Paulo faz um monte de recomendações para ele, para que ele seja exemplo. Timóteo, seja um exemplo para os irmãos. Uma recomendação para ele que tinha a responsabilidade de liderar aquele grupo de irmãos que estavam em Éfeso naquele período, uma responsabilidade grande para ele que tinha que pregar a palavra e ser exemplo em diversas áreas, que era tanto uma responsabilidade para ele, que era um líder, assim como para cada um de nós. Amém? Ser um exemplo, que no grego, essa palavra exemplo significava um modelo, ser uma imagem, ou ser o tipo de crente ideal, ou padrão. Um exemplo, um padrão para os irmãos a ser seguido. E ele deveria ser, então, modelo, padrão, exemplo na palavra. Paulo diz para ele se dedicar na palavra, se dedica na leitura. Um exemplo no trato, como tratar as pessoas, né, no tratamento de uns para com os outros. Tratar com amor, tratar com respeito, tratar com misericórdia. Um exemplo na fé. Ali, né, nessa tradução da NVI, fala procedimento, na minha fala no trato, na palavra, no amor. Um exemplo no amor, um exemplo na fé, um exemplo na pureza. E também aqui nessa tradução, que interessante que não tem aí, é um exemplo no espírito, também. Um exemplo no espírito. Mas eu não vou falar sobre cada um desses itens. Eu já preguei aqui há um tempo atrás sobre cada um desses itens, né? Uma série de pregações sobre ser exemplo na pureza, ser exemplo no espírito, ser exemplo no trato, na palavra. E hoje eu não vou ficar falando sobre cada um deles, não. Eu pretendo ser um pouquinho mais objetivo e não citar nenhum deles, mas posso um dia voltar a falar. E por que eu escolhi essa passagem? Eu escolhi essa passagem porque ser exemplo no cristianismo não é fácil. Não é verdade? Não é fácil você ser um bom exemplo. Exige de nós esforço. Exige de nós perseverança. Precisamos perseverar. E hoje vou falar sobre perseverança, e diferente do que eu falei há 2 semanas atrás. Nem os versículos são iguais. Mas essa perseverança de você ter, para que você consiga ser um dia um exemplo. Para que você seja hoje. E principalmente no tempo, na sua caminhada, você possa ser um bom exemplo. Porque na verdade na nossa caminhada há muitas lutas. Por isso o ser exemplo, o ser modelo está intimamente ligado ao tempo. Ao tempo de cristianismo, ao tempo em que você caminhou com Jesus, também.
você suportou as provas, aguentou a pressão dos dias maus, não desistiu da caminhada com Cristo, guardou a fé, então você é candidato a ser boa história, que os outros irão contar. Você lembra do fulano? Você lembra do Beltrano, do Ciclano? E um dia eu vou procurar saber por que existem esses nomes. Mas não agora. Pensei nisso agora, né? Por que Ciclano, Beltrano? Você lembra dele? Você lembra o testemunho dessa pessoa? Né? Que exemplo você pretende ser? O que vão falar de você quando você estiver na velhice? O que os irmãos vão comentar a seu respeito? O que vão dizer de você? Precisamos ser um bom exemplo, amém? E isso nós vamos conseguir com a perseverança. Permanecendo nos caminhos do Senhor. Esse é o primeiro passo, amém, queridos? Suportando. A palavra de Deus fala que o justo pode cair, mas o Senhor o levantará, amém? Tropeçou, caiu, levanta, o Senhor te sustenta, o Senhor te ajuda. Glória a Deus. Quantos começam bem e terminam mal? Eu vinha pensando nisso hoje. Quantos começam bem e terminam mal? Muitos destroem uma família por uma aventura amorosa. Fiel, crente, durante anos. E aí, põe tudo a perder. Ou deixam de ser honestos e são pegos roubando, ou se corrompem. Né? Hoje em dia, corrupção. Está em moda falar sobre o assunto, não ser corrupto, amém? Mas está em moda. A gente vê os grandes corruptos da nossa nação que achavam que nunca iriam ser pegos. Eu não sei se vão pegar todos. Há uma esperança. Eles estão se armando para não pegarem eles. Mas alguns já estão presos. Que há tempos atrás nós diríamos, não, isso não iria acontecer. Iria terminar em pizza. Hoje nem se fala mais em terminar em pizza, né? Mas tem gente que gostaria que terminasse em pizza. Assim, não isso, a história. Certo? Se você vende pizza, você quer que continue comprando pizza. E quem vende pizza aqui achou engraçado. Só isso. Então, amados, por isso, aliás, quando estas pessoas estragam, muitos que começam bem terminam mal, muitos que são pegos roubando ou se corrompendo, o que sobra? O que sobra para esses? Sobra um arrependimento. Ainda há um arrependimento. Ainda o Senhor, só o Senhor, pode ter misericórdia. Tem pessoas que às vezes me contam alguma coisa e falam, olha, meu amigo, dobra o joelho e ora para Deus. Porque se tem alguém que pode ter misericórdia de você, esse alguém é Deus. Amém? Se tem alguém que pode ainda te amar, quando ninguém te ama, quando ninguém te perdoa, quando ninguém te entende, Deus te entende. E Ele continua te amando. Um amor que foge ao nosso entendimento. Esse é o amor de Deus. Ele tem poder. Ele tem poder para mudar a nossa história, a nossa sorte. Ele tem esse poder. Né? Poderia falar sobre alguns reis de Israel que foram terríveis, mas homens que queimaram seus filhos aos ídolos, fizeram coisas assim que não tem como você dizer como é que esse homem alcançou misericórdia. Pois alcançou, se arrependeu e Deus teve misericórdia. Então eu também não vou condenar ninguém, amém? Não vou pôr ninguém no inferno, porque eu também não quero ir para lá. Então eu falo, Deus pode ter misericórdia? Sim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. E só Deus tem o poder de olhar o coração de um homem e ver que ele realmente se arrependeu. Né? Eu poderia pregar aqui sobre alguns reis e mostrar alguns argumentos mostrando que eles realmente se arrependeram. Então, por isso, amados, eu digo que o tempo e a perseverança andam juntos. Tempo e perseverança. Né? Porque não adianta perseverar hoje. Tem que perseverar hoje e amanhã. E depois. A nossa perseverança é todos os dias. Todos os dias. Né?
E também diria que perseverança, que bom exemplo e perseverança também andam juntos. Ser um bom exemplo. Quem se torna um bom exemplo? Quem persevera. Quem perseverou. Você junta o tempo, ser um bom exemplo, a perseverança. Você encontra aí alguém que você pode dizer que é um exemplo para todos nós. Amém? Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, versículo 1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca. No dia em que tremerem, eu vou ler o 3 de novo. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas também, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, com as portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, porque o deu. Vaidade da vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então aqui, Salomão, um homem muito sábio, fala aqui sobre o tempo. Né? Eu estava de férias e mordi um lanche com força e quebrou meu dente. Aí eu pensei, sinais dos tempos. Né? Isso aqui, sinais dos tempos. Até uns 5, 6 anos atrás, eu não precisava de óculos para ler. Aí eu passei a precisar. Aí depois eu não preciso mais para essa vista. Sei lá, o que acontece aqui? Eles não entram em acordo. Né? Então, vai passando o tempo. Eu ontem joguei um pouquinho de futebol na praia com os irmãos à noite. E fiquei com muita dor nas costas. Porque eu estou muito sedentário. Né? Muito sedentário, pouca atividade, pouco futebol, muita dor nas costas. Então, se eu sento, quando eu levanto, a Sandra não viu ainda. Eu falo assim, ai. Aí depois eu já arrumo a coluna, saio. Então tá assim. Sinais dos tempos. Não tem jeito. Preciso ter uma atividade de novo para isso não acontecer. Mas quando eu me pego assim, eu falo, misericórdia, que é isso? Sai, né? Sai, eu não sei o que, mas sai. Já arrumo a coluna, eu sento na frente do computador, quando eu vou me mexer já está doendo de novo, eu falo, aleluias. E então ela não viu, porque se ela vê, ela fala, senta direito. Já está sentando que nem o seu pai. Mas só que o meu pai vai fazer 79. Né? E né? Se ele ouvir essa pregação agora, eu vou ter que dar um jeito de entrar lá e cortar. Apesar que meu pai é bonzinho, ele nem vai ligar, é só brincadeira. Então, irmãos,
Eclesiastes 12:1. Quando eu ganhei minha primeira Bíblia, com 17 anos, o versículo que estava escrito na minha primeira Bíblia era Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Então aqui há mais uma exortação sobre os efeitos do tempo em nossa vida. Aqui é uma descrição do que acontece com o corpo humano na velhice. Os cabelos brancos, né, que é florescer como uma amendoeira, e o corpo se encurvar, as pernas se encurvarem, cessarem os moedores da boca, por serem poucos, e assim por diante. Quando você já não está ouvindo mais direito a música, quando escurecem o sol, você já não enxerga mais direito, ou melhor, você já está ficando com a vista fraca. Então ele está dizendo aqui, antes que cheguem estes dias, lembra-te do teu Criador. Agora, lembra do teu Criador, na verdade, não é quando estiverem chegando esses dias, ou antes que cheguem. Ele está dizendo, lembra-te do teu Criador na tua mocidade. Na tua mocidade. Amém? Quantos aqui têm 25 anos para menos? Levanta a mão. Quer dizer, eu não, né? Você 3 vezes ali, 2 vezes aqui. Poucos, cadê os jovens? Estão lá fora na cantina? Estão, né? Então tá bom. Eu tenho esperança que eles escutem essa palavra depois, porque eu vou orar por eles hoje no fim do culto. Vou chamar todos aqui. Então, amados, então uma exortação aqui. O que acontece com o corpo humano na velhice? Física, emocionalmente, espiritualmente. Salomão era um homem sábio e Deus o está usando para dizer aos jovens, lembra-te agora, na tua mocidade. Não deixa para depois. Por quê? Primeiro, na velhice é bem provável que o seu coração esteja muito duro para se voltar para Deus. É uma verdade, é uma realidade. O coração do homem endurece. Segundo, é bem provável que você não se arrependa de seus pecados e ainda culpe o Criador por todos os problemas da sua vida, porque é o que eu tenho visto as pessoas fazerem. Deus é o culpado de tudo. Culpa de Deus. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Né? E Deus vai virando o culpado dos nossos problemas. Terceiro, fazer isto irá ajudá-lo a ter uma vida melhor, porque no Salmo 1 nos diz que você será bem-sucedido, bem-aventurado, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? E assim por diante, será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Em outra tradução, aqui diz, e será bem-sucedido em tudo o que ele fizer. Por quê? Porque ele se voltou para Deus na sua mocidade. E, por último, estatisticamente, o número de pessoas que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas na velhice é muito pequeno. É uma verdade, é uma estatística. Muitos, é muito pequeno. São poucos os que se convertem ao Senhor Jesus na velhice. Então, Salomão está dizendo, olha, aproveita agora. Aproveita. E eu me lembro que me converti com 17 anos e, graças a Deus, perseverei. E muitos aqui perseveraram. Né? Eu participei de um grupo de jovens, já desde os meus 17 anos, que era relativamente grande. A Sandra conhecia, ela era de outra igreja, conhecia o pessoal da minha igreja. A minha igreja era uma igreja lá em São Bernardo, igreja da moda, muitos jovens bonitos, né? A Sandra falava que era a igreja do pessoal bonito. Na verdade, o pessoal bonito estava lá. Deus teve misericórdia de mim naquele tempo, né? Porque hoje, aí eu posso dar glórias a Deus, porque eu já casei. Amém, querido? Já casei. Aí o tempo fez um estrago aí, mas não tem devolução, né? Então, Deus é bom. Mas a parte triste é que, onde eu me lembro, mais da metade
mais da metade não ficou na igreja. Mais da metade se perdeu, até onde eu sei. Mais da metade não continuou. Tinha um coral lindo, coral dos jovens. Eles cantavam muito bem as músicas da época, né? Vencedores por Cristo, Grupo Elo, cantavam e eram músicas muito evangelísticas. Então muita gente se convertia também. Mas muitos deles não perseveraram. E eu não era mais santo que eles. Eu tinha minhas lutas. E de tempos em tempos, novas lutas surgem na nossa vida. Na vida de todos é assim. E elas nos ajudam a lembrar que dependemos de Deus e precisamos uns dos outros. Amém? Dependemos de Deus e precisamos uns dos outros. Não tem jeito. Também eu me lembro que uma vez, o pastor Paulo Oliveira, presidente da nossa igreja, ele, em uma pregação no acampamento de jovens, em 2005 ou 2006? Eu acho que foi 2005. Ele estava ministrando uma palavra sobre permanecer e perseverar. Uma pregação dele, de 2005. Muitos irmãos da nossa igreja, que casaram, têm filhos, que estão aqui hoje, estavam lá naquele tempo. Muitos. E ele pregou sobre isso. E ele citou um acampamento. Na pregação, ele citou um acampamento de jovens de 1992. Em que ele orou comigo de madrugada. E na pregação, ele me usou como exemplo ali. Exemplo, naquele lugar. Dizendo, falando, né, que 12, 13 ou 14 anos atrás, isso em 2005. Olha, uns 13 anos atrás, lá em 92, eu me lembro desse acampamento de jovens. Me lembro muito bem, nós estávamos fazendo uma vigília. Os jovens, acabou a reunião, acabou o culto, o pessoal já tinha feito tudo, já tinha jantado, feito culto, louvor, adoração, uma bênção, o pessoal não quer dormir. Vamos fazer uma vigília? Vamos fazer uma vigília. Vamos orar. Foi todo mundo orar. Ali onde tem as quadras era um terrenão, e nós fomos orar ali. E o pastor Paulo orou muito, eu pedi para ele orar por mim, por algumas coisas, ele orou bastante por mim. E aí ele disse, eu falei, o Evandro está aqui hoje, ele estava lá. Mas quantos, ele dizia na palavra, mas quantos que estavam lá com a gente e hoje não estão? Quantos? Ele falou, muitos. Muitos em 92 estavam aqui, eram jovens, buscando a Deus, foram para a vigília e não estão mais. Deixaram de perseverar. Então, amados, ser um bom exemplo exige perseverança. E ser um bom exemplo não significa que você era bom ou cara. Certo? Passou o tempo, virou um bom exemplo. Esse era o bom, era o cara. Não. Meu irmão, permanecer e perseverar, na maioria das vezes, é o que vai fazer você se tornar um bom exemplo para os outros. Amém? Permanecer. Quando o pastor Paulo me usou como exemplo, na verdade eu estava lá, porque eu permaneci com as minhas lutas, com os meus defeitos, eu permaneci com as minhas limitações, com a minha timidez, com os meus erros, com as minhas decepções, porque eu estava olhando para Jesus e não para os homens. Não porque eu era o bom, porque eu era o cara. Não. Mas porque eu resolvi permanecer. E quem permanece, vira exemplo. Amém? Me lembro que nessa época... Onde é que eu escrevi aqui? Eu tinha 27 anos. Eu trabalhava em vendas. E eu era muito cobrado, eu era muito perseguido também. E por isso eu orava muito. Eu vivia orando. Eu fazia campanha de oração. Porque eu sabia que eu precisava. Fazia muito, jejuava. Porque eu sabia das minhas limitações. Sabia das minhas limitações, sabia que eu precisava orar. Sabia. Ia para quando o pessoal de vendas sai para viajar, convenção de vendas, obrigado. Ia para as convenções de venda em outro estado. O pessoal já saía falando bobagem, o que ia fazer, o que não ia fazer, o que ia aprontar, o que não ia aprontar.
eu já fazia jejum de café da manhã. Já chegava lá falando, não vou tomar um café. Você já viu o café da manhã de um hotel 5 estrelas? Um hotel 5 estrelas que você não está pagando nada. Melhor ainda, né? Eu cheguei lá assim, acordei de manhã, entrei naquele salão, naquela cozinha. Eu olhei aquilo e falei, Jesus é o céu. Aí, peguei uma bandeja, comecei a pôr as coisas. Iogurte disso, aquilo, iogurte que eu não conhecia, pão disso, né? Ovos mexidos. Quem faz ovos mexidos de manhã em casa? Né? Chega nesses lugares, você come ovos mexidos de manhã, come linguiça, come salsicha, come bacon. Hoje a minha filha fez café da manhã para mim. Benção. Aprendeu, vendo eu fazer para a mamãe, ela aprendeu, fez para mim. Ovos mexidos, não, ovo frito e bacon frito lá. Eu falei, glória a Deus, olha que bênção. Né? Valeu a pena dar exemplo. E quando a Sandra falou, olha, não pode entrar na cozinha que ela está fazendo lá. Estava ela e a amiguinha dela fazendo café da manhã. Aí eu pensei, puxa, podia vir um ovo frito, né? Aí veio o ovo frito ali, eu falei, Deus é bom. Amém. Então eu peguei aquilo, irmãos, aquela bandeja assim, e na hora que eu sentei na mesa com os meus amigos, eu olhei, estou de jejum. Aí eu falei para o meu amigo, olha, você toma um café aqui, eu não vou poder tomar. Tchau. Saí. Jejum de café da manhã. Abri mão daquilo tudo maravilhoso. Tinha o horário de orar. Então dava um intervalo lá, eu ia para o quarto, dobrava o meu joelho, trancava a porta, dobrava o meu joelho e ia clamar a Deus. Fazia jejum de televisão nos hotéis. Irmão, perseverando. A gente tem que ser louco por Jesus, amém? Jovem, 27 anos. Os caras saindo, trazendo mulher para o hotel, aprontando. E eu falei, eu vou orar aqui, vou buscar Deus, vou ter o meu tempo de oração. Desfrutei do hotel, desfrutei de tudo, bênção, mas vigiando o tempo todo. Amém? Vigiando o tempo todo. Então, irmãos, e o tempo vai passando. E o tempo a gente diz que o tempo é o melhor remédio, né, para muitas coisas. E o tempo é que vai mostrar quem ficou, quem perseverou, quem foi até o fim. Né? A palavra de Deus diz assim, que nós devemos persevera até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Persevera até o fim, meu irmão, e dar-te-ei a coroa da vida. Vida eterna, perseverança. Você sabe quantas vezes perseverança e salvação estão relacionados no Novo Testamento? 38 vezes. 38 vezes. Perseverança é algo muito importante. Quem não persevera, não alcança. É um ditado popular e verdadeiro. Tanto para o trabalho, tanto para a vida cristã. Quem não persevera, não alcança. Vale a pena. O Marcus estava aqui falando o nome de alguns irmãos. Meu irmão, minha irmã, persevera. Você vai ver a recompensa disso. Você vai ver a recompensa da sua perseverança, de buscar a Deus, de perseverar quando você chora, quando você tem vontade de largar tudo, quando você tem vontade de desistir de tudo. Quando você começa a ser tentado a não ter paciência mais, persevera, não ter paciência com os outros. Vai vindo aquelas marcas que o diabo vai tentando colocar na sua vida. Você não confia mais em ninguém. Não aceita isso na sua vida. O diabo quer que a gente fique todo marcado. A gente tem que ter na nossa vida as marcas de Cristo, não as marcas do diabo. Amém, queridos? Vale a pena amar. E quem ama, quem se relaciona, está se arriscando a ter decepções, a se frustrar,
mas Jesus falou que ia ser assim mesmo. Ele não disse que ia ser diferente, que você ia amar os irmãos, que você ia amar os outros, e que todos os outros iam te amar também. Você ia perdoar todo mundo, e todo mundo ia te perdoar, e entender você. Jesus falou que ia ser difícil, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, queridos? Eu vou falar sobre o mundo daqui a pouco. Então temos que perseverar. Salmo 92, 12, nos mostra aqui um versículo, uma passagem muito boa sobre o tempo. Salmo 92, aqui, ó, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha só que tremendo agora. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Perseverou, chega na velhice, ainda está dando frutos, ganhando vidas para Jesus. Cheio do Espírito Santo na sua vida, cheio da presença do Senhor na sua vida. Na velhice. E quanto mais tempo você persevera, mais fiel você fica a Deus. Eu quero dizer isso para você. São as pessoas com quem mais você pode contar na obra de Deus, no reino. Irmãos, como a gente pode contar com os mais velhos? Eles visitam bastante. São muito fiéis nos dízimos. Eles sustentam a obra, pregam o evangelho. Pequena família, que antigamente se chamava pequena família da terceira idade, é a que bomba na igreja. As outras também são bênção. Mas o pessoal quer precisa fazer isso, a gente faz. Junta a mulherada, vamos fazer. Amém? Vai passando o tempo, você vê a fidelidade. Isso é muito bom. Então, na velhice, estão dando fruto. Estão frutificando. Isso é bênção de Deus. Filipenses 2, 14 e 15 diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Em outra tradução diz, como luzeiros, ou seja, como estrelas, astros no mundo, luzeiros, ali como luminares no mundo. Então, amados, isso eu já falei aqui em outras pregações, durante os séculos, os viajantes se orientavam à noite pelas estrelas, certo? Então eles estão lá no mar, quando o céu não estava nublado, eles olhavam para as estrelas e eles sabiam para onde eles tinham que ir. Então Jesus, ou aliás, Paulo, quando faz essa comparação, ele sabe para que serve os luzeiros à noite, as estrelas à noite, que ele diz que nós devemos ser como elas. Nós temos que resplandecer nas trevas, como astros neste mundo. Porque o céu à noite é trevas, e tem as luzes, aqueles pontinhos de estrelas que eles veem, direcionam o caminho deles e apontam para onde eles têm que ir. E nós temos que ser da mesma forma. No meio das trevas, nós temos que apontar o caminho. É Jesus. Você tem que caminhar para Jesus. Esse é o caminho. Então você, meu irmão, tem que ser como uma estrela, apontando o rumo, a direção correta a ser seguida, com a sua vida, com as suas palavras, com o seu testemunho. Amém? E aí eu pergunto, você tem mostrado a direção para as pessoas com quem você convive? As pessoas que vivem, não precisa responder. As pessoas ao seu redor, elas estão sendo direcionadas para Cristo, para conhecerem a Jesus como Senhor e Salvador? Você tem sido uma estrela apagada ou uma estrela brilhante no meio das trevas? Jesus disse que nós somos a luz do mundo.
Fala para quem está do seu lado, você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Amém? Mateus 5, 13 e 16 diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Na tradução, essa tradução é a tradução Revista Atualizada, ou a Revista Corrigida. Eu peguei outra tradução aqui, nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: vocês são sal para a humanidade. Sobre o sal eu posso falar outro dia. Eu já até preguei sobre ser sal aqui. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha só o exemplo de Jesus aqui. Uma cidade, Jesus pega pesado aqui. Né? Ele fala de uma cidade inteira. Dá para esconder uma cidade? Não dá. E é isso que Jesus está dizendo para nós. Olha, vocês são a luz do mundo. Não dá para pegar. Fala, dá para pegar uma cidade e colocar debaixo do monte? Não dá. É impossível. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Então a gente acende uma lamparina aqui, né? E pumba, põe um cesto em cima. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então, amados, onde há trevas, precisa haver luz. Tem que haver luz. A luz nos serve como direção. Se você está num lugar escuro, no meio de uma selva, você encontra um ponto de luz lá longe, você vai na direção da luz. Amém? A luz nos ajuda a não tropeçar, a não cair. Certo? Você precisa de luz, né? Aqui, quando apagam as luzes do templo, a gente já acende ali fora. O Fernando arrumou para nós ali uma luz para a gente sair do templo. Apaga a luz aí, irmão. Faz favor, por favor. Aqui tem essas luzes bonitas aqui. Dá para apagar tudo? Ficou azul acesa. Então, na hora de fechar o templo, está tudo escuro aqui. A gente acende aqui, antes de sair, e ninguém tropeça, ninguém cai. Os irmãos, às vezes, tropeçavam, vinham andando. Pode acender agora. A luz nos dá uma direção, amém? Ela nos ajuda. Então, amados, onde há necessidade de luz? Onde há trevas? Onde há escuridão? Jesus disse: sabemos que somos de Deus. Aliás, foi João que escreveu isso. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. NVI, tradução, nova tradução internacional. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Revista Atualizada, é outra tradução. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Revista Corrigida. O mundo está sob o poder do maligno. O mundo jaz no maligno e o mundo está no maligno. Então, nós podemos dizer que se o maligno é trevas, o mundo está em trevas. E nós somos luz do mundo. Amém? Mais claro que isso, né? Então, se Jesus disse que nós somos a luz do mundo, onde a luz deve iluminar? No mundo. Fala para quem está do seu lado. A luz deve iluminar o mundo. No mundo. No mundo, irmãos.
Aí o que eu tenho visto nesse tempo de vida? Muitos se convertem, muitos se convertem, aí começam a ser luz no mundo. Começam a manifestar a glória de Deus no mundo, a luz no mundo. As pessoas olham, porque você é luz para o mundo. Então você se conversa, as pessoas veem, você chama atenção. Passou um determinado tempo, eles passam a ser luz na igreja. A maioria, não todos, mas a grande maioria. Você começa a ser luz na igreja, aonde tem luz. Certo? Somos luz, você é luz para o mundo. Nós temos que refletir essa luz nas trevas, mas acabamos ficando aqui na igreja, refletindo essa luz uns para os outros. Eu vou dar outro exemplo aqui. A maioria dos nossos grupos familiares, cumprem metade da função. Abrimos o grupo e convidamos só os irmãos. E aí nós amamos uns aos outros, edificamos uns aos outros, suportamos uns aos outros, ensinamos uns aos outros, e isso é bom. Amém? Isso é bom. Mas estamos sendo luz em quem, teoricamente, não há trevas. Não é verdade? Em quem, teoricamente, não tem trevas. Né? Estamos sendo luz ali. Fazendo estudos bíblicos, nos enchendo, conhecendo, e entra ano, passa ano, e sempre edificando uns aos outros, amando uns aos outros. Isso é bom, isso não tá errado. Mas eu queria dar uma sugestão para vocês hoje. E esse é um dos motivos porque nós vamos ter, em breve, aqui um treinamento para os líderes de grupos familiares, líderes de pequenas famílias. Minha sugestão é a seguinte: você junta 6 irmãos da igreja. 6 irmãos. Aí você abre um grupo familiar, uma pequena família. E aí vocês começam a orar e jejuar por essa pequena família. Amém? E aí vocês combinam, vamos convidar quem não está indo na igreja, quem não se converteu, quem está desviado. Porque Jesus disse que nós somos luz para o mundo. Vamos ser luz de Cristo para quem está em trevas. Amém, queridos? Amém? Vamos ser luz para o mundo. Nós devemos ser luz em qualquer lugar, mas principalmente para quem está em trevas. Aí Jesus diz aqui, você coloca a luz, você não põe a luz debaixo do alqueire, você não esconde ela. Mas vamos ser sinceros, a gente vai vivendo uma vida que essa luz acaba ficando escondida. Eu já contei várias vezes aqui, o começo da minha conversão, eu era o crente 007. Agente secreto. Ninguém sabia que eu era crente. Eu não dava um testemunho, não falava de Cristo, tinha vergonha. O Senhor precisou dar um chacoalhão na minha vida. O Espírito Santo precisou mexer comigo porque eu vivi escondido. Não falava da glória, do amor de Deus para ninguém. Eu acho que a gente corre o risco de virar ovelha gorda. Né? A palavra de Deus fala da ovelha gorda. Que ela está pronta para ser abatida. Ovelhas que vão se enchendo. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que você tem a condição de dar muito fruto em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, Ele pode te usar e Ele quer te usar para pregar o Evangelho a toda criatura. O Espírito Santo quer te usar para que você possa cumprir o primeiro chamado de Deus para a sua vida. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. O Espírito Santo quer usar você e Ele
E você tem essa unção de Deus na tua vida, para abrir a tua boca e anunciar o Evangelho de Jesus através da tua vida. Quando eu preguei aqui há 4 semanas atrás sobre a nossa missão, e eu falei sobre a missão dos 70, sabe, querido, caiu uma ficha, caiu uma moeda, né? A gente fala, ó, caiu a moeda. Não sei se é a ficha ou a moeda. E eu fiquei lendo ali e falei, Senhor, o Senhor mandou os 70, de 2 em 2. Não eram os 12 que andavam com Jesus, não eram os 12 que estavam mais próximos de Cristo, eram 70, que eu não sei qual foi o curso de teologia, a capacitação que eles tinham, mas o Senhor mandou eles vão e anunciem o reino de Deus. Orem pelos enfermos. Amém? Preguem o Evangelho. Expulsem os demônios. Então eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, quando eu me converti, durante alguns anos, eu era um crente muito, por isso que eu falo das minhas limitações, eu era um crente muito tímido, envergonhado, não tinha coragem de abrir a boca para falar nada. E dava mau testemunho, vivia escondido, e o Senhor, eu já tinha recebido Cristo como Senhor da minha vida. E tinha medo de demônio. Mas primeira vez que eu encontrei um endemoniado na minha frente, eu dei um jeito de sair correndo. Assim, sem ninguém perceber. Né? Sem ninguém perceber. Foi lá na minha casa. Chegou lá era uma pessoa, eu não vou citar quem é a pessoa, ela pode ouvir aqui um dia, apesar disso ter acontecido há mais de 30 anos. Eu não tinha 20 anos, acho que eu tinha 18 anos, 19, e o homem ficou endemoniado ali. A gente estava ajudando a pôr ele no carro porque ele bebeu, e por ter bebido um pouco mais, tinha um determinado demônio que entrava na vida dele. E ele ficou endemoniado, e a voz dele mudou, e estava eu e outra pessoa pondo ele no carro, e a voz dele mudou, tira a mão daí e tal. Eu falei, opa, eu sei o que é isso. Deixa eu sair daqui, porque eu tenho muita duplicata para pagar, né? Eu tenho muita coisa errada. Mas sabe, amados, eu quero dizer para você que o Senhor sabe que ninguém é perfeito. Amém? Então você ora, pede perdão para Deus, levanta a cabeça e expulsa o demônio que você tiver que expulsar, porque você não vai expulsar no seu nome, você vai expulsar no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus falou assim para eles, vocês podem ir, e quando eles voltaram felizes e falaram, Senhor, em teu nome todos os demônios se submetem a nós. E Jesus falou, nem precisem ficar. Jesus disse assim, isso aí é fichinha, vocês estão felizes por causa disso? Vocês têm que ficar felizes porque o nome de vocês está escrito nos céus. Amém, querido? Então, meu irmão, se você tem dúvida que o teu nome está escrito nos céus, você precisa receber Jesus Cristo hoje. Amém? Então, se o teu nome está escrito nos céus, se você entregou sua vida para Jesus, então o que o Senhor Jesus está dizendo para você é o seguinte, você vai repreender demônio, ele vai sair em nome de Jesus. Amém, querido? Você vai pregar o Evangelho e as pessoas vão se converter. Sabe o que o Senhor está esperando de nós? Que nós criemos coragem e abramos as nossas casas e chamemos as pessoas do mundo para virem e aceitarem Cristo como Senhor e Salvador. Teu amigo, teu vizinho, pessoas próximas de você. O Senhor está esperando isso de nós. E até quando nós vamos visitar? Tem irmão, tem grupo familiar aqui, amados, que eu quero dizer para vocês, que eu olho para dentro deles, tem 4, 5 grupos familiares lá dentro, se reunindo. E no bom sentido, engordando. Pessoas, 5, 10, 15 anos de igreja, cheios do conhecimento da palavra de Deus, que o Senhor só está esperando elas tomarem uma atitude, pega mais 3, 4, monta um grupo, agora nós aqui, ó, nós vamos arrebentar em nome de Jesus Cristo. Meus amigos que estão indo para o inferno vão se converter. Amém? Meus familiares que estão indo para o inferno vão receber Cristo como Senhor e Salvador. O Senhor está esperando isso de nós. É muito pouco. É um passo
para você ver gente se convertendo através da tua vida. E o dia que você começar a fazer isso, meu irmão, eu quero te dizer, você não para mais. Você não vai parar mais. Porque a alegria de ver alguém para quem você pregou o evangelho e que você acompanhou ele até o batismo e ver essa pessoa mudando de vida e dizendo para você o quanto ela está feliz por te conhecer, por você ter apresentado a Cristo para ela, isto não tem preço. Isso não tem preço. Não tem preço a ponto do Senhor nos falar na sua palavra que os anjos queriam fazer isso. Os anjos de Deus gostariam de poder pregar o evangelho e eles não podem. E Paulo nos diz, isto foi dado para nós. Paulo, João. Isto foi dado para vocês, para nós, este privilégio de anunciar o reino de Deus. Amém? Volto a dizer, amados. Às vezes a gente se reúne, 20, 25 pessoas ali. Todo mundo crente. Todos servos de Deus. É muito gostoso. É muito lindo. E no final tem muita comilança. É muito bom. Né? As pessoas comem bastante. E, ou melhor, muita comida. Glória a Deus por isso, fartura. Essa comunhão é necessária. Mas tem grupo, se você dividir em 2 ou 3 aquele grupo, depois de um tempo, as pessoas vão se converter ali, vão ser ganhas para Cristo. E nós vamos cumprir o primeiro chamado do Senhor. Amém? A finalidade da igreja é glorificar o nome de Cristo. E o primeiro chamado da igreja é ir de pregar o evangelho para toda criatura nessa terra. Amém, amados? As pessoas vão ver a luz de Cristo em você. Elas vão ver a luz de Jesus através da sua vida. Glória a Deus. E nós precisamos voltar a perseverar nisso. Porque a maioria dos crentes dessa igreja, quando se converteram, eles perseveravam, anunciavam o evangelho para todo mundo, vai passando o tempo. Irmãos, a gente vai se acomodando, e espiritualmente, a gente costuma dizer, vai engordando, recebendo muito conhecimento e usando pouco ele. Chegou a hora de usarmos mais. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu acho que eu já preguei. Eu já dei a palavra que o Senhor queria. Então, amado, feche os seus olhos. Queria a primeira coisa, convidar você a entregar sua vida para Jesus. Eu não sei se há alguém aqui ainda que não entregou sua vida para Cristo e gostaria de fazer isso hoje. Jesus está neste lugar. Amém? Eu creio que Deus está falando conosco essa noite. Como o Alexandre orou nesse lugar aqui, que eu fosse profeta de Deus nesse lugar essa noite. Então eu quero profetizar na tua vida, meu irmão, que você vai dar fruto para Deus. Você vai romper esse ano. Você vai quebrar barreiras na sua vida, paradigmas na sua vida. Você vai pregar o evangelho como você nunca pregou um dia. Você vai fazer coisas que você muitas vezes acha que é só para o pregador fazer. Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida. A gente não pode delegar para os outros aquilo que é para nós. É função do cristão, de todo cristão, não só do evangelista, pregar o evangelho. É função de todo cristão orar, não só do intercessor. É função de todo cristão estudar a palavra de Deus, não só o mestre ou o pastor. É função de todo crente. Todo crente tem uma responsabilidade, um compromisso com a sua própria vida de crescer espiritualmente. Todo crente tem essa obrigação. Amém? De buscar, de ler, de aprender.
Glória a Deus. Então esse ano, em nome de Jesus, Deus vai fazer coisas novas através de você. Creia nisso. Você vai ver gente aqui sentada nesse lugar que Deus usou você para trazer para este lugar. Você vai ver famílias restauradas. Sabe, amados, eu me lembro lá no meu início lá da igreja de São Bernardo do Campo, nós éramos 12 jovens junto com o pastor. E todos eles abriram grupos para chamar pessoas de fora. E eu me lembro daquela igreja de São Bernardo. Eu quero dizer, quando eu não estou aqui acusando ninguém, nem dizendo que vocês estão errados. Eu quero me colocar o primeiro como errado. E naquilo que não é falado e naquilo que não é ensinado. Mas eu me lembro daquela igreja de São Bernardo. A Uzita aqui deve lembrar. E ela abriu em 89. Em 94, quando eu vim para Santos, quando eles me enviaram para cá, aquela igreja tinha 400 irmãos. E as pessoas estavam se convertendo nos grupos familiares. Eu era um dos líderes de um grupo familiar com 40 pessoas. Que tinha 40 pessoas que estavam sendo convidadas para ir no grupo. Agora, eu não sei o que o diabo fez com as nossas vidas, que a gente para de convidar as pessoas que não são crentes ou não aceitaram Jesus ainda, a gente para de convidar para vir. Se pergunte o porquê disso. O que acontece? Né? O que acontece conosco? Tanta gente para ser salva. A gente precisa romper essa barreira, amém? Eu queria que vocês orassem comigo por isso. Queria que vocês orassem comigo, amados. Vamos orar por isso. Vamos romper essa barreira em nome de Jesus. Glória a Deus. Então se prepara, porque um grupo de líderes de pequenas famílias nessa igreja vai ser para todos vocês. Todos. Porque numa pequena família não adianta só o líder saber o que tem que ser feito. Mas todo mundo tem que estar em unidade. Então, todos. Vai ser de sexta-feira, os grupos familiares não vão ter reunião. Já falei com jovens, adolescentes. Vai vir todo mundo para cá, adolescente, jovem. Nós vamos juntos aprender novamente. Como é que é um grupo familiar? Como é que é uma pequena família? Como é que é um pequeno grupo? Né? Como é que é? Amém? E Deus vai nos dar graça e sabedoria. E em nome de Jesus Cristo, nós vamos ter muito trabalho. Porque gente nova dá trabalho. E eu quero ter esse trabalho em nome de Jesus. Tem alguém essa noite nesse lugar que quer entregar a vida para Cristo? Que ainda não fez isso? Levanta sua mão bem alto. Quero orar por você aí no seu lugar. Não precisa nem vir aqui na frente. Se tem alguém que hoje quer fazer uma aliança com Cristo, que quer que o Senhor Jesus o ajude a perseverar nessa vida, que quer ver Cristo mudar a sua vida, que Ele pode fazer isso, levanta sua mão bem alto. Hoje. Amém? Não perca tempo. Glória a Deus. Então, amado, eu queria chamar aqui todos os jovens. Vem aqui na frente. Todos jovens. Grupo de jovens. Todos os jovens que estão no grupo de jovens. Todos que têm até 25 anos de idade. Vem aqui na frente. Eu quero orar por vocês. Quem tem até 25 anos de idade, vem. Agora. Vem aqui. Se você não quiser vir, não tem problema. Não é obrigado a vir. Fiquem virados para mim aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, eu queria começar abençoando esse grupo aqui. Amém? Vamos orar por eles. Por quê? Porque Eclesiastes 12:1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias em que você diga, não tenho neles prazer. Amém? Eles precisam da nossa oração para perseverarem, para continuarem nos caminhos de Deus. Amém, queridos? Eu quero daqui um ano vê-los aqui de novo.
Eu quero daqui 2 anos vê-los aqui de novo. Eu quero ver daqui 20 anos algum deles subindo no púlpito e dizendo: eu perseverei. Não, algum deles não, se possível todos. Deus me usou para ser bom exemplo nessa terra. Amém? Então, amado, eu queria que você estendesse as mãos para eles. E se você é intercessor, líder de pequena família, líder de ministério, sai do seu lugar aqui e abençoe a vida deles. Vamos abençoá-los. Você aí no seu lugar, comece a orar. Amém? Glória a Jesus. Se alguém puder estar comigo aqui no teclado, fica à vontade. Senhor, em nome de Jesus, feche seus olhos, estenda as mãos e abençoe a vida deles. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos estes jovens, Senhor Deus, jovens que estão na tua casa, jovens que te receberam um dia como Senhor e Salvador das suas vidas, jovens, ó Deus amado, Senhor, que o Senhor diz para eles: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias em que você diga que não tenho neles mais prazer. Deus, estes jovens nós pedimos, Senhor, ajuda-os a caminharem contigo todos os dias. Ajuda estes jovens a permanecerem e a perseverarem, Senhor Deus amado, perseverarem no teu amor, perseverarem na tua misericórdia, perseverarem, Senhor Deus amado, na fé, perseverarem, Senhor, na santidade, perseverarem, Senhor, em cumprirem os teus planos e propósitos nesta terra, perseverarem, ó Deus, em não te deixarem nunca, mesmo com falhas, mesmo com suas lutas, mesmo com seus medos, ajuda-os a nunca desistirem de ti, que eles sempre encontrem em ti, Deus amado, a resposta para suas dúvidas, a resposta para os seus anseios. Senhor, que eles possam sempre alcançar o teu perdão, que sempre haja no coração destes jovens um verdadeiro arrependimento e um desejo, Senhor Deus, de andar nos teus caminhos. Livra-os de toda confusão, Senhor, livra-os de todo laço do diabo, de toda a ilusão, das ilusões que o diabo, Senhor, muitas vezes tenta plantar na vida deles, Senhor, através de paixões, através de, Senhor Deus, de vícios, de drogas. Livra-os de tudo isso em nome de Jesus. Nós abençoamos estes jovens, para que eles, Senhor, deem muito fruto, Senhor, a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1, que eles tenham a coragem, Deus amado, que eles tenham a fé, Senhor, a ousadia de pregarem o Evangelho, de abrirem suas casas, ó Deus, de multiplicarem grupos familiares nesse lugar, onde eles vão pregar o Evangelho para os seus amigos, onde eles vão anunciar o teu Evangelho, onde eles vão ser, Senhor Deus amado, teus instrumentos, como aqueles 70 que o Senhor enviou, Deus amado, e o Senhor os mandou irem para anunciarem o reino de Deus, que eles possam ser estes jovens que vão anunciar o reino de Deus, e vão ser luz para o mundo, Senhor, luz para o mundo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós os abençoamos para irem e frutificarem, em nome de Jesus Cristo. Nós os abençoamos para expulsarem os demônios, nós os abençoamos para curarem os enfermos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós os abençoamos, ó Deus, para terem ousadia, sabedoria do alto, Senhor, os dons do Espírito Santo na vida deles, a unção do Senhor, Deus amado, a revelação do Senhor. Nós os abençoamos, ó Deus, para serem bem-sucedidos nesta terra, Pai. Nós os abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Cura os que precisam ser curados nesse lugar, dá para eles a tua paz, livra-os de todo mal, livra-os de toda maldição, e enche-os do teu Espírito Santo, enche-os do teu Espírito Santo, enche-os do teu Espírito Santo, da tua presença, Senhor. Nós repreendemos sobre esses jovens toda a seta do inferno, todo o dardo inflamado de Satanás, toda a maldição na vida deles, seja esta noite quebrada em nome de Jesus Cristo. Quebra, destrói na vida deles, ó Deus, toda amarração, toda baixa estima,
Toda opressão, Deus, leva embora. Leva embora toda a opressão que vem sobre a vida deles, tudo que quer aprisioná-los e fazê-los escravos do pecado, Senhor, e fazê-los escravos do medo. Livra-os essa noite no nome de Jesus. Como igreja, nós ordenamos que seja quebrada, seja desfeita, Senhor, todo mal sobre a vida deles essa noite, em nome de Jesus. Nós os abençoamos. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Deus é bom. Amém. Os jovens ficam aqui ainda. Agora vocês viram para a igreja. Para a igreja. Agora vocês jovens, vocês vão estender a mão sobre a igreja. Vocês vão abençoar os anciãos. Vocês vão abençoar os adultos. Vocês vão abençoar os jovens mais velhos. Amém? Vocês vão abençoar todos agora aqui comigo. Glória a Deus. Vão abençoar os casais, para que eles também possam, em nome de Jesus, perseverar. Deus sabe, meu irmão, as tuas dificuldades para perseverar. Deus sabe as lutas que você tem. Ele sabe de tudo isso. E Ele, sabendo de tudo isso, Ele manda você ir e para o Evangelho. Você acha que aqueles 70 que Jesus mandou, eles eram perfeitos? Você acha que aqueles 70 que o Senhor enviou estavam ali, ó, pianinho? 40 dias de jejum. Não, de jeito nenhum. Eles tinham muito defeito. Muito defeito. Jesus devia ter uma paciência. Se Jesus tinha paciência com os 12 viviam dando bola fora o tempo todo. Imagina aqueles 70 que nem andavam com Cristo. Dava muito bola fora. Amém? E Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É o que Ele diz lá em 1 Coríntios 1, 25, 26, 27. Que Ele escolheu os que têm defeito, os que têm luta. Ele escolheu os que estão. Ele muda você. Ele te capacita. Ele capacita você, meu irmão. Se Ele me capacitou, querido, eu sempre falo, zero à esquerda. Tinha um monte de defeito, né? Hoje eu tenho outros. Era um zero à esquerda, meu irmão. Tímido, envergonhado. Se eu pudesse fugir, eu saia correndo. Tinha vergonha de orar. E o Senhor me colocou nas coisas mais loucas que eu podia imaginar para fazer. E uma delas era pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus de púlpito. Isso aqui é loucura para convertir. Era impossível isso acontecer. Deus pode fazer isso na sua vida. Amém? Deus pode te usar. Deus vai te usar esse ano em nome de Jesus. Deus vai começar a fazer coisas novas na sua vida. Acredite nisso. Se eu não falei, eu estou falando agora em nome de Jesus. Você vai romper em fé em nome de Jesus, meu irmão. Deus quer abençoar seu casamento, abençoar sua casa. Glória, então, feche os olhos, vamos orar para que os nossos irmãos também perseverem. Aqui está pipocando, será que vai aguentar? Vamos embora, né? Então vamos lá. Então, feche seus olhos, jovens, estenda as mãos, abençoe os nossos irmãos. Abençoe os nossos irmãos. Senhor, nós abençoamos essa igreja esta noite. Esse povo, Senhor Deus, que o Senhor ama. Esse povo,